Você já se perguntou por que gostamos de contar e de consumir histórias? Isso é algo tão comum e tão parte da experiência do dia a dia que a gente quase nunca se pergunta, né, por que isso acontece, né? Por que isso é uma coisa tão normal na experiência humana, né? Não só numa cultura, não só em etnias específicas, é uma coisa da espécie humana de uma forma geral, né? E o que torna as histórias algo tão importante, tão fundamental, que se tornou indissociável, né, da nossa condição como seres humanos? É o que eu vou tentar responder aqui depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou fazer um vídeo que parece um pouco mais contemplativo, mas que eu acho bem importante para qualquer um que queira escrever, e eu espero que até o fim do vídeo fique bem claro o porquê. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para continuar me ajudando a fazer vídeos e saber sempre que eu posto conteúdo novo no canal. Toda semana eu posto, além de vídeos como esse aqui sobre narrativa, produção de quadrinhos, etc., curiosidades e análises, como a que eu fiz sobre o Comics Code Authority e a censura imposta, né, nos quadrinhos norte-americanos a partir dos anos 50. Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois, se quiser. Mas voltando ao assunto do vídeo, por que a gente gosta de histórias? Parece uma pergunta bastante vaga e talvez um pouco filosófica e até é, mas eu também acho que a resposta pode direcionar, ou pelo menos ajudar a direcionar o autor no caminho de melhores histórias. Eu vou começar dizendo algo que deveria ser um mantra, na verdade, em qualquer produção artística, né? E que quem já assistiu outros vídeos sabe que eu falo isso com certa frequência. Que não existe um único jeito de fazer as coisas, né? Assim como também não há uma única resposta para a pergunta desse vídeo. Então como que a gente chega, né, em algum tipo de resposta, se é que isso existe? A primeira tentativa de resposta pode vir da biologia, né? Ou melhor, da evolução. Nós gostamos de história porque evoluímos para gostar de histórias. Mas essa resposta é meio inútil, né? Se a gente for ser bem honesto. Além de ser uma tautologia, né? Ou seja, uma resposta circular que responde com uma pergunta e não leva a lugar nenhum, né? Em outras palavras, uma redundância. E eu podia ter usado a palavra redundância, mas aí vocês não teriam conhecido uma palavra nova. Uma resposta mais interessante, biologicamente falando, né? Talvez seria que o conceito de contação de história reflete, pelo menos num primeiro momento, como a gente experiencia a vida, né? O que já deixa a gente preparado para se habituar a esse tipo de estrutura, né? Pense só, normalmente a nossa vida se resume a estamos ali de boas, fazendo de sempre, e aí algo acontece tirando a gente da zona de conforto e nos obrigando a ter que lidar com aquilo. E depois que a gente lida com aquilo, a nossa vida volta para a calmaria, digamos assim, mas normalmente a gente termina essa trajetória mudado de alguma forma. A gente não pensa exatamente da mesma maneira que a gente pensava antes, mesmo que a gente volte para as coisas externas como estavam antes. E isso é basicamente como é a estrutura de uma história. É claro que uma história permite coisas que o mundo real não permite, né? Como dar saltos no tempo, ver a perspectiva de outras pessoas, viajar ao passado. Mas isso não é nada diferente do que a gente pode fazer na nossa própria imaginação, né? A gente consegue lembrar de eventos passados, a gente consegue imaginar como vai ser o futuro, a gente até mesmo consegue imaginar como outras pessoas vão responder a algo que a gente perguntou. Quem é que nunca imaginou como seria uma entrevista de emprego pensando nas respostas que ia dar e nas perguntas que o RH ia fazer? Ou quem é que nunca pensou antes de um encontro e ficou pensando como é que seria aquele encontro, o que ele ia falar e o que a pessoa ia responder? Então a gente pode dizer que contar e consumir histórias não é nada mais do que emular uma estrutura já estabelecida no nosso próprio cérebro sobre como os eventos podem se desenrolar, seja no mundo real, seja de forma hipotética. Mas há outras explicações possíveis também. Se a gente for para a teoria literária, né, você vai ouvir com muita frequência o termo catarse, né? Esse termo vem do grego, né, catarsis, que obviamente remete lá para a Grécia Antiga, mais especificamente para a obra do Aristóteles. Esse filósofo é considerado um dos pais, talvez o pai da teoria narrativa, pois as obras dele são os registros mais antigos que a gente tem de obras que tentam interpretar
a construção e a contação de histórias. No grego, a palavra catarse significa literalmente purificação. A interpretação mais comum desse termo, né, como descrito por Aristóteles na Poética, é que consumir uma história é muito parecido com uma experiência religiosa, na verdade, né? Ou seja, é um momento onde você se purifica emocionalmente ao sentir emoções diversas enquanto está consumindo uma determinada história. Isso faz você, por exemplo, ficar mais calmo depois de se irritar com o personagem de uma história, ou ficar mais aliviado depois de se assusta ao ver um filme de terror. Em termos mais modernos, você pode entender esse conceito dizendo que consumir histórias é, de uma certa maneira, como se fosse uma terapia. Como eu disse, essa é uma interpretação bem comum, provavelmente a mais comum, mas não é a única. Isso porque Aristóteles escreveu mais de uma obra sobre o assunto e ele parece usar o termo catarse de forma diferente em obras diferentes. Eu não vou entrar no mérito da questão porque eu não acho que é relevante para esse vídeo, mas é bom pelo menos vocês saberem que a interpretação da palavra catarse não é unanimidade, ou pelo menos não é só aquela que é a mais conhecida por aí, tá? Apesar de essa ser a que é mais tradicionalmente usada no senso comum. Mas essa interpretação de catarse como purificação nos leva a um efeito interessante que as histórias provocam na gente, né? A emergência da empatia. Empatia, como vocês devem saber, é a habilidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro, digamos assim, né? De se imaginar ou de sentir o que ele está sentindo. Assim podemos tentar entender, né? Quais são essas emoções e o que elas estão passando. Empatia é uma característica fundamental da humanidade e eu não acho que a gente estaria aqui hoje se ela não tivesse evoluído realmente no ser humano. Talvez tenha sido por isso que as histórias se tornaram algo tão importante na experiência humana, porque através delas qualquer um é capaz de se colocar no lugar do outro, ainda que o outro seja, na verdade, um personagem ficcional. Essa talvez seja apenas um efeito colateral da gente evoluir para gostar de consumir histórias. Essa característica de despertar empatia que as histórias têm é fundamental, na verdade, para uma boa história. Mas não significa que a gente passe a gostar de personagens por causa disso. Só significa que a gente consegue se ver no lugar da pessoa e entender por que ela fez aquilo e o que ela está passando. É por isso que conseguimos gostar de um vilão, por exemplo, mesmo reconhecendo que ele é um vilão e assim, mesmo assim a gente não concordando com o personagem, né? E nem com os seus métodos. É por causa da empatia que sentimos pelos personagens que a história desperta sentimentos na gente. Sabemos que a gente não passa por risco nenhum, né? Que nada vai acontecer com a gente, mas mesmo assim a gente se sente aflito, preocupado ou com medo em determinados momentos de uma história. Isso porque a gente está do lado do personagem, né? A gente está sentindo o que ele está sentindo, como se estivéssemos passando pelo mesmo que ele está passando. E isso nos traz de volta ao conceito de catarse e da ideia de purificação, né? A melhor coisa de uma história é que podemos passar por experiências sem as consequências que essas experiências trariam pra gente no mundo real. A gente pode sentir medo, aflição, tristeza, preocupação, etc. durante a projeção de um filme ou a leitura de HQ. Mas isso tudo acaba, né? Assim que a história acaba. A gente não carrega o trauma de termos passado por tudo aquilo que a gente não passou. Não é à toa que antes da educação formal, né, pós-revolução industrial, a maneira oficial de ensinar, no geral pelo menos, né, era contando histórias de alerta, né, falando sobre a menina que vai para a floresta sozinha e encontra o lobo mau, sobre o homem que foi condenado por roubar o fogo dos deuses e assim por diante. Porque uma história pode nos dar a experiência de vida e nos fazer passar por uma série de coisas sem que a gente precise sofrer as consequências reais dessas experiências. Aliás, essa ideia de criar histórias para alertar as pessoas sobre coisas é usada basicamente até hoje e infelizmente essa é uma das características que ajudam a proliferar de forma tão fácil as fake news. E essa possibilidade de poder passar por experiências sem o risco, né, de sofrer sequelas e os traumas, vale tanto para quem está consumindo a história quanto para quem está contando. Porque quando contamos uma história, estamos passando por tudo isso também.
mesmo que em um nível diferente do leitor ou do espectador. Além disso, o retorno que um autor tem dos leitores ou espectadores também ajuda a lidar com os nossos próprios problemas, né? Em especial problemas de autoestima e de autoaceitação e esse tipo de coisa. Mas a pergunta mais importante, para os propósitos desse vídeo pelo menos, é: essa informação é de alguma maneira relevante para o autor no sentido de ser relevante para criar uma história melhor? Eu acho que entender por que você quer contar histórias é talvez a coisa mais relevante. É claro que num primeiro momento a resposta é bem óbvia, né? A gente conta histórias porque gosta de contar histórias, né? Quem quer contar histórias quer fazer isso porque gosta de fazer isso. Mas existem tipos diferentes de histórias, tipos diferentes de públicos para cada história. E existem interesses diferentes na hora de se contar uma história. E interesses diferentes na hora de se consumir uma história. Então você quer escrever com que intenção? Para alertar as pessoas sobre as coisas? Para se conectar com elas? Para encontrar pessoas que pensem igual a você? Para falar sobre assuntos que você considera importantes? Ou só para proporcionar alguns momentos de diversão na vida das pessoas, que já é bastante difícil? Eu acho bem importante entender qual é o seu objetivo pessoal como contador de histórias. Porque sabendo disso, você vai ter um foco bem definido sobre coisas importantes, como o tipo de público que você espera atingir e até mesmo que tipo de mídia ou que tipo de gênero é mais adequado para o que você quer fazer e para a intenção que você tem. Acredite, nem sempre gêneros que a gente gosta de consumir vão ser gêneros que a gente gosta ou sequer consegue escrever. Eu, por exemplo, gosto de humor, mas sou péssimo escrevendo humor. Mas adoro terror e gosto muito de escrever terror e, modéstia à parte, acho que escrevo bem terror. E talvez mais importante de tudo, saber por que você quer contar histórias vai colocar você mais perto de escrever aquilo que te satisfaz. Não tem nada melhor do que escrever o tipo de história que você se sente bem escrevendo. Mesmo que não seja uma história leve, mesmo que seja uma história um pouco mais pesada, mesmo que seja uma história mais séria e não tão engraçada, o fato de você estar escrevendo alguma coisa que realmente se conecta com o que vocês acreditam faz uma diferença enorme. Não só na satisfação pessoal de estar escrevendo, mas também se projeta para o produto final. Porque, para mim, parte do que faz escrever valer a pena é estar aproveitando o processo. Sim, é claro que vai ter momentos chatos, momentos que você fica travado em determinado ponto, que você não sabe como terminar uma história, não sabe como começar uma história, que tem bloqueio criativo. Tudo isso acontece. Mas se você sabe, no seu íntimo, por que está fazendo aquilo, essas coisas acabam sendo depois detalhes irrisórios perto da satisfação geral de estar escrevendo a história e de ver essa história pronta depois. Vai por mim, que eu falo por experiência própria. E é aí que eu acho que a gente tem o casamento perfeito. Quando você está fazendo uma história que você gosta, que faz sentido para você, que você se conecta, né? Uma história com a qual você se importa, que você entende por que quer colocar essa história na rua para outras pessoas lerem ou assistirem, aí coisas mais supérfluas como se a história vai fazer sucesso ou não, acaba sendo irrelevante. Você tendo orgulho da sua história, tanto faz se 10, 100 mil ou 1 milhão de pessoas leram ela. Ela é o que é e você está plenamente satisfeito com isso, independente do resultado que vem depois, porque o resultado que vem depois não está no seu controle. A única coisa que está no seu controle é fazer a melhor história que você puder. Por que eu gosto de consumir e contar histórias? Porque histórias me ajudam a simplificar o mundo e dar mais sentido para ele. Mas também me fazem questionar o mundo e minhas visões sobre ele. E me fazem conhecer novos mundos, novas ideias e novas mentalidades. E é basicamente todas essas coisas que eu tento transmitir quando eu tô fazendo as minhas próprias histórias e que eu espero que as pessoas que leem as minhas histórias tirem. Eu espero que isso ajude elas a simplificar o mundo, ajude elas a dar sentido para o mundo, que ajude a questionar o mundo, que ajude até a mudar as visões delas sobre o mundo. Bom, pessoal, por hoje era isso. Por que você acha que a humanidade gosta de ouvir e de contar histórias? Vocês conhecem outras hipóteses sobre o porquê? Deem suas respostas aí. Até a próxima.